Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar o que foi falado na aula de hoje, vou deixar esse vídeo com um breve relato. A aula de hoje foi sobre os conceitos básicos do ciclo trigonométrico. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Toda fundamentação da trigonometria tem origem no estudo do triângulo retângulo, pois muitas descobertas matemáticas foram feitas com base em observações de fenômenos da natureza. E muitas figuras a gente pode descrever como um triângulo retângulo, como essa imagem que nós vemos, uma garotinha e sua sombra, a projeção da sombra dela, juntamente com a altura da garota, pode ser descrita como um triângulo retângulo. Então, os principais elementos de um triângulo retângulo são o comprimento AB, que é esse comprimento aqui embaixo, cujo comprimento dele mede C, é o cateto adjacente ao ângulo B, de medida beta, e também é o cateto oposto ao ângulo C, de medida gama. O segmento AC, cujo comprimento mede B, e é o cateto adjacente ao ângulo C, que tem medida gama, e por sua vez ele é oposto ao ângulo B, que tem medida beta. E também temos o segmento BC, que o comprimento é A e é a hipotenusa do triângulo retângulo. O triângulo ABC, ele vai ser retângulo em A. Então, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, né? Por isso que ele é um triângulo retângulo. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se nós temos que esse ângulo alfa é igual a 90 graus, nós temos que a soma dos ângulos beta e gama é igual a 90 graus. Então, significa que esses ângulos eles são complementares. A hipotenusa, que é esse lado A, é o maior lado de um triângulo retângulo, pois o ângulo oposto a esse lado é 90 graus e é o ângulo de maior valor. O Teorema de Pitágoras é uma das relações mais conhecidas que envolve os lados do triângulo retângulo, e o Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos definir as razões trigonométricas com base na representação do triângulo a seguir. Nós temos o cateto B, o cateto C e a hipotenusa A. O ângulo de 90 graus, o ângulo gama e o ângulo beta, definidos desta forma. Então, o seno de beta vai ser a medida do cateto oposto a beta. Então, beta está aqui, o cateto oposto a ele é o B, dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa é A. Então, o seno de beta é B sobre A. Já o seno de gama é a medida do cateto oposto ao gama. Então, o gama está aqui, o cateto oposto a ele é o C, dividido pela medida da hipotenusa, que é A. Então, C sobre A. O cosseno de beta vai ser a medida do cateto adjacente a beta. Cateto adjacente a beta é o C, dividido pela medida da hipotenusa, que é A. Então, C sobre A. Já o cosseno de gama é a medida do cateto adjacente a gama. Cateto adjacente a gama é o lado C, lado B, me desculpem. E dividido pela medida da hipotenusa. Então, isso é B sobre A. A tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, tangente de beta é seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Então, medida do cateto oposto ao B, ao ângulo beta, e dividido pela medida do cateto adjacente a beta. Então, B sobre C. Tangente de gama, por sua vez, seno de gama dividido pelo cosseno de gama. Então, medida do cateto oposto a gama,
dividido pela medida do cateto adjacente à gama, que nesse caso fica C sobre B. Nós temos as razões inversas, que são secante, cossecante e cotangente. A secante, ela é o inverso do cosseno. Então, secante de beta é 1 sobre o cosseno de beta, que é igual a A sobre C. Já a secante de gama é 1 sobre o cosseno de gama, que é A sobre B. Cossecante é o inverso do seno. Então, cossecante de beta é 1 sobre o seno de beta, que é A sobre B. Cossecante de gama, 1 sobre o seno de gama, que é A sobre C. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente de beta é 1 sobre tangente de beta, que é C sobre B. E cotangente de gama é o inverso da tangente de gama, 1 sobre tangente de gama, que é B sobre C. Essas relações entre as razões trigonométricas de ângulos complementares, né? Então, dados dois ângulos beta e gama que são complementares, nós vimos que eles são complementares, nós temos as seguintes relações. O seno de beta é igual ao cosseno de gama e o cosseno de beta é igual ao seno de gama. Tangente de beta é igual a cotangente de gama e a cotangente de beta é igual a tangente de gama. A secante de beta é igual a cossecante de gama e a cossecante de beta é igual a secante de gama. Temos os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Eles são notáveis, pois eles são encontrados em figuras regulares simples. Então, tem a tabelinha que define seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60. Então, seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ângulos complementares, nós temos a relação que foi vista anteriormente. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é igual ao seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. E a tangente é seno dividido pelo cosseno. Efetuamos a operação, raiz de 3 sobre 3 para 30, 1 para 45 e raiz de 3 para 60. Aqui eu finalizo o resumo da aula de hoje. Coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida ou qualquer outro esclarecimento. Obrigada!